Welcome everybody to study number 12. Quero dar as boas-vindas a todo mundo ao nosso On the 12º schedule we estudo. have one more study to go. De acordo com o cronograma, teremos mais um estudo. So just to let everybody know, Só para que todo mundo fique sabendo, we've run out of time to share all the information that we would want to share with you. acabou nosso tempo para compartilhar toda a informação que gostaríamos But de we don't compartilhar intend com to vocês. rush either. Mas tampouco faz So falta a unless we gente se can- apressar agora. Have another study. Então, teremos mais um estudo. We won't be able to answer all the questions that we feel need to be asked. Não Answered. será possível responder todas as perguntas que a gente acha So que we have deve two ser feitas. studies. Teremos dois estudos. Curtis is going to take approximately the first half of this study, Curtis vai ocupar aproximadamente a and he's primeira going to metade deste explain estudo. something about the relationship between Panium and the Sunday Law. Ele vai explicar a relação entre Paneion After e that, o we'll have a lei Q&A. dominical. Yesterday, I didn't let anybody from the congregation ask questions. Ontem eu não permiti que ninguém da congregação pudesse fazer For perguntas. the second half, I'll let you ask questions. Para a segunda metade, eu vou deixar vocês fazerem perguntas. But please think about what you're asking. Mas, por favor, pensem, considerem o que vão perguntar. Second presentation today, Segunda apresentação de hoje, we hope to have Aaron for the first half doing a presentation, esperamos ter Aaron para a primeira and the second parte. half, Para fazer uma We'll let apresentação. you know E a what we're segunda gonna be doing. metade, a gente vai te informar but o que it vai may end fazer. up being another presentation. Pode ser que seja mais uma apresentação. Okay? So Curtis is going to explain this issue. Curtis vai Before explicar he essa does that, I just questão, want to give a bit of an introduction, mas antes de ele fazer isso, quero dar uma introdução. and we're going to pray first. Let's open with a word of prayer. Vamos orar primeiramente, vamos abrir com oração. Holy God, we thank you Santo Deus, te agradecemos that even in our frailty as human beings, que até nossa fragilidade you humana, are so gracious. We tu make estás tão excuses. misericordioso We para try to pretend conosco. we're good when we're bad. Nós fazemos desculpas, escusas, fingimos ser bons quando Despite na verdade all somos of our ruins. E apesar Bad behavior. de todo o nosso mau Thing that's comportamento, consistent o que é is consistente, your warmth, constante, your affection, and your love for us. é teu calor, May we learn teu that afeto e from you, teu amor para conosco, que possamos how we treat one aprender another, disso, como tratarmos and how uns aos we outros, better understand the time in which we're living. como possamos entender melhor o tempo Jesus' em qual name, nós vivemos. Em nome de Jesus, amém. So, this conversation Essa conversa is about the relationship é sobre o relacionamento Panium entre Paneion and the Sunday Law, e o decreto dominical, 2021 and 2024. 2021 e 2024. We've already stated Já that Panium is the war between the king of the north and the king of the south. afirmamos que Paneion é a guerra entre o rei do norte e o rei do sul. The Sunday Law O is the decreto war dominical between é a guerra the king of the entre north o rei and do the norte glorious land. e a terra gloriosa. And that means Isso there is a significa break in this line. que há uma ruptura nessa linha. So what we are required to do O que nós somos requeridos is a to fazer find a connection é encontrar uma to the conexão waymark of Panium para o marco de using Paneion, symbolic methodology, usar a so that metodologia at simbólica Panium, para que or Paneion 2021, 2021 we will have the king of the north against the glorious Teremos land. o rei do norte contra a If you terra don't do gloriosa. that,
Se a gente não then fizer this isso, doesn't work. então And isso if this não doesn't work, vai funcionar. E se isso não funcionar, the relationship between 21 and a 24, relação entre 2021 e 2024 it becomes very difficult to understand what is happening se torna muito at the difícil Sunday law, to entender even know that o it que exists. acontece no decreto unical, ao ponto de We know that nós sabemos this is the formalization que esta é a formalização and we believe e nós acreditamos, that nós the cremos formalization que a formalização is another word for saying the agitation, é outra palavra para dizer agitação, which means you're living in a time period where you can see something happening que significa que você vive numa época, num tempo em que foretells você the pode future. ver o que or is a acontece. harbinger of the future. Isto predizendo o futuro, é como um precursor do futuro. And what we Aquilo can que você see vê no presente. E o que nós Read podemos the ver, nós vemos 6 de janeiro de 2021. the task that we're confronted with. É essa a tarefa com a qual nós And nós we're gonna vemos show you confrontados e How we believe nós this vamos te problem mostrar como can be resolved. nós acreditamos que esse problema pode ser resolvido, so that we can get to a place that we have the King of the North and the Glorious Land in 2021, a predicting gente chegar the Sunday law. no lugar onde temos Rei do Norte e a Terra Gloriosa em 2021 em ligação ao decreto dominical. I'm finished now. Eu já I'm terminei. finished now. Oh, I see. Testing. Test. I can finally say happy Sabbath. Finalmente posso dizer Feliz Sábado. Happy Sabbath. Feliz Sábado. So, throughout the week, Ao longo da semana, in each of the studies that have been shared, em cada dos estudos que tem sido have been compartilhado, littered signs pointing to what we're trying to package together. tem sido pequenos sinais para apontando para aquilo que nós estamos juntando. And a key basis for all of that E is what we just base, call methodology. de tudo isto é But o there's que nós two chamamos de metodologia. specific areas of methodology that we've chosen to focus on. Mas há duas áreas específicas de metodologia que nós decidimos nas quais queremos Structure focar: and symbology. estrutura e simbologia. So understanding how structure and symbology work, Então, entender como a estrutura e simbologia funcionam, at least from my perspective, pelo menos do helps meu to ponto de resolve vista, this issue ajuda a resolver essa of how questão. where January 6th comes from. De dizer de onde surge, Because de onde Ellen vem White 6 talks de about janeiro. this time period called the agitation Porque Ellen White fala sobre esse tempo, in período quite de a tempo que chama nebulous de agitação. fashion. Ela fala But we dele de need uma prophetic maneira structures nebulosa. that can solidify that concept. A gente precisa de estruturas para deixar esse conceito mais sólido. So, Elder Terry made the point Anciã Terry fez o ponto that each of the 5 proofs that we've gone through que cada uma das 5 provas come from the book que of Daniel. nós mostramos And one of the vem proofs do that livro I de shared Daniel. E uma das provas que eu Was about compartilhei this agitation to the Sunday law. foi sobre essa agitação And someone ao pointed decreto out, dominical. E alguém apontou where's ou January ressaltou 6th at Panium? onde se encontra esse janeiro Because em you have Panium? this waymark, Porque você tem and esse everyone marco just refers to it as Panium, e todo mundo se refere a ele como Panium, but we know mas nós that a sabemos waymark has many names.
que um marco Or tem many vários symbols nomes, that are going vários to give us símbolos different perspectives of that que vão waymark. nos dar perspectivas So we need to diferentes find the perspective deste of the King nome. of the North against the glorious Então a land. gente precisa ver a perspectiva do Rei do Norte contra a Terra Gloriosa. So I'm going to go back to that history Vou então voltar a essa história in Daniel 11, em in Daniel the first 11, half of that chapter, na primeira metade deste capítulo, where we're introduced to two kingdoms onde nós somos apresentados that a arose dois after reinos Alexander's kingdom broke up. que surgiram após que o So reino de our story Alexandre begins quebrou, in verse 7. foi dividido. Então a nossa história I won't começa no read the versículo verses, 7. Eu não vou ler os but I'll just give you the versículos, tags so when you go Mas- through them, eu vou dar apenas aqui as referências, então quando you know você where we are. for ler, So, verse você 7. vai saber onde nós The king nos of the encontramos. Então, Is going to versículo go against the king of the north 7. O rei do sul and vai is going to contra o rei defeat do them. norte e vai vencê-lo. And then we go to verse 10. I'm not going to describe the literal history of that. Rei do norte contra rei do sul e vai But in verse vencê-lo. 10, E logo o versículo 10, the king of the north, o rei do in norte, retaliation, is going to come Mm. back against the king of the south em retaliação, tava trocado, rei do sul contra o rei do norte e o rei do sul vencendo, não? Agora no versículo 10, rei do norte em retaliação contra o rei do and sul, is going to win that encounter. ele vai vencer esse encontro. Then history carries on, Logo a história and we get to verse continua, 11, segue e chegamos ao where versículo the king of the south is going to be moved with choler eh, and is going E o to rei do- fight against the king of the north. sul com And he's going to bring a great army to do that. irado. That's vai what we refer juntar to as the grande Battle of exército Raphia. E vai levá-los à batalha. So I Isso hope in your chamamos mind de you know where Batalha de we are in Ráfia. history. Espero que você entenda, saiba onde nós nos encontramos na And then história. finally, in verse 13, E finalmente, em versículo the king of the 13, north is going to return o rei do norte retorna and fight against the king of the south, e ele luta contra o rei do sul. and the king of the north is going to be victorious. E o rei do norte será vitorioso. And then that's the Battle of Panium. E essa é a batalha de Paneon. I'm going to skip the verse Eu vou pular um versículo, because verse 15 porque o versículo describes that 15. same history descreve essa mesma história about what the king of the north is doing against the king of the south. sobre o que o rei do norte está fazendo contra esse rei do And it sul. says the king of the north takes the fenced cities around the king of the north takes the fenced cities around the king of the south. Que diz que o rei do norte virá, levantará baluartes, tomará cidades fortificadas. And then verse 16 Em versículo 16, brings us to what I've spoken about already, nos leva àquilo que eu já falei, where Pompey onde Pompeio is going to go into the glorious land. vai então entrar à Terra Gloriosa. So before talking about verse 14, Então, antes de falarmos de versículo the 14, description of these encounters a descrição desses encontros gives us hooks nos dá ganchos that we can relate to the story that's going on in Daniel 11 verse 40. que podemos relacionar à história que nos é dada em Daniel 11, versículo And 40 41. e versículo So we 41. start off Então, nós in começamos 1798, 1798, 1989, 1989 and verse 16 as the Sunday law. e versículo 16 como decreto dominical. Because in verse 16,
Porque em versículo we have the king of the 16 north, Rome, temos o rei do going into norte, the glorious Roma, land. entrando na terra gloriosa. And verse 40, E 1, versículo we have 40, the king of the north going into the glorious land. versículo 41, temos o rei do norte entrando na terra gloriosa. So we know we can hook those two histories together. Então sabemos que podemos conectar essas duas histórias. In verse 10, Em versículo it 10, talks about the king of the north overflowing and passing over the king of the south. fala aqui do rei do norte, Which relates to what we read in verse 40, vindo where the contra king of the e north overflows and arrasando, passes over the né, king of rei the do south. sul, que se refere a versículo 40, And onde then back também, one, we see the hook between verse 7 and 79. onde vemos essas mesmas That's how we palavras, come up with não? these two E mudará e waymarks in our passará. history. E assim nós surgimos com esses dois marcos em But nossa baked história. into this story of Panium, Mas dentro between dessa verse história de 13 and Panion, verse 15, entre os versículos 13 e 15, we're introduced to a new power. somos introduzidos a um novo poder. In those verses, 13 and 15, Naqueles versículos 13 e 15, you have you have these two empires. você tem esses dois In impérios. Egypt Em Egito, Ptolemy, and the Ptolomeu, north e of no this norte geographical area called Kol Syria. dessa área geográfica In this chamada area of de, Kol Syria, ehm, Judea is right in the middle. Colesíria, And then não? verse 14 introduces us to someone new. O versículo 40 é nos apresentar So alguém I'm novo. going to read that verse. Eu vou ler esse versículo. It talks about this struggle against the king of the south. Fala dessa And then I'll read Um, the last bit in full. luta do rei do So while I'm so- reading it, the translators can pull up that Cilicia. verse. It says, "Also the robbers of thy people shall exalt themselves to establish the vision, but they shall fall." So at the same time when this battle of Panium is happening, Então, no mesmo tempo que essa batalha de Panion acontece, in the year 200 BC, no ano I think 200 a.C., someone can correct me about the year, creio, alguém pode me corrigir sobre but o at the ano, same time that that's happening, mas no mesmo momento em que isso acontece, the robbers of thy people are rising up. os violentos do teu povo We could se do a levantam. word study to find out who the robbers of thy people are. Poderíamos fazer um estudo das palavras, né, para entender quem são os But I'm violentos just going to say it as fact that it's Rome. dentro do povo, mas eu vou So Rome dizer is como rising, fato que é Roma. Então, Roma and se there's an levanta issue that's going on between the king of the north and the king of the south. e há um problema acontecendo, um conflito entre o rei do And norte Rome e do says, sul. E Roma I diz, can be the protector for you. eu posso ser o I teu can solve all your protetor. problems. Eu posso resolver todos os teus problemas. That's how they insert themselves into world politics. E assim se inserem na política mundial. The area that is being contested, A área que está sendo as I said, is this geographical area called Kol contestada. Syria. Essa área geográfica chamada Celicíria. You should remember this from past studies Você deve lembrar disso de estudos passados that a certain teacher taught que uma certa pessoa ensinou. about Elder Tess. Anciã Tess. She taught about Kol Syria and how important it was as a geographical area. Ela falou sobre Celicíria e como era importante como área geográfica. And Judea, the glorious land, is right in the middle of that geographical area. E Judeia, terra gloriosa, se encontra justamente So at this no point in centro, no time, meio. Então, naquele ponto, Rome is saying Roma diz that I can take care of you. que eu posso cuidar de vocês.
And then years later, E anos depois, some events happen between 200 BC acontecem certos eventos em 200 and a.C., 63 BC. entre 200 a.C. e 63 But then you get to 63 Anticristo. BC, Mas chegando a 63 a.C., and Pompey comes, chega Pompeio and he gets involved directly in Judea e ele acaba se envolvendo diretamente na Judeia. and becomes the protectorate over Judea. E He Judeia enters se into the torna glorious o protetorado sobre So ele. all Né? the Então, way ele back in entra na 200 Terra BC, Gloriosa. Então, lá atrás, em 200 a.C., when Rome is rising, quando Roma está ascendendo, Judea, a the Judeia, glorious land, a Terra Gloriosa, knew, could have sabia, foreseen that something bigger is coming in the future. poderia ter previsto que algo But it maior doesn't stop estaria vindo no futuro. That's Mas não one é por perspective aí of que how you para. can see Isso Rome é uma getting involved with the perspectiva glorious land, que você pode ver Roma se envolvendo com a Terra Gloriosa in that history of Panium, naquela história de Panion. that points forward to the work that Rome is going to do against the glorious land in 63 BC. E isso aponta para a obra que Roma fará na Terra Gloriosa em 63 But as described a.C. Mas como with descrito, structures, com you can estruturas, use hooks você também pode usar to join ganchos histories together para juntar histórias that have nothing to do with each other. que não tem nada a ver uma com a outra. So in Elder Tess's past studies, Nos estudos passados da anciã Tess, she looked at the Battle of Panium ela olhou para a batalha de and saw Panion that there's this altercation between the king of the north and the king of the south. e viu esse conflito entre rei do And norte e rei do through sul. Acts 27, E através de the story Atos of Pyrrhus 27, opens up, se abre a história de Pirro. and you get histories that parallel this story of the king of the north and the king of the south. E você então tem histórias que paralelam essa história do rei do norte e rei do sul. So if you just, because I need to change the scene, Eu preciso agora trocar de cenário. if you remember that the context of our conversation is the Battle of Panium, Então, se vocês apenas lembrarem que o contexto da nossa história this é a waymark Batalha before de the Sunday Panion, law. esse marco antes do decreto dominical. Could you? So, I've got this picture Tenho aqui essa imagem so that I don't have to draw it all out again. para que eu não tenha But if you que remember Pyrrhus desenhar tudo. and his Mas wars se você against lembrar de Italy and Pirro, Macedonia, E as suas batalhas contra a Itália e Macedônia, you have this event você tem este evento in the story of Macedonia na história da Macedônia in the year 287 BC. no ano 287 We would line that up with the Battle of Panium. a.C. Isso alinharíamos I'm not com gonna a prove batalha that de now, Panion. just for Isso não time's sake. vou provar agora. And then in por the questão story de of tempo. Italy, E logo na história you da have the Itália, story of Beneventum, the Battle of Beneventum. você tem a batalha de Benevento, a So, história de These Benevento. are hooks Então, esses são ganchos that were used to combine these different layers of history que foram usadas para combinar essas camadas diferentes de história until we get to World War II. até a gente chegar Up until now, na Segunda Guerra Mundial. it's we've até only então- seen the king of the north fighting against the king of the south. Tínhamos visto somente Rei do Norte lutando contra Rei do Sul. That's the story. Essa é a história. So where does this idea of the king of the north fighting against the glorious land come from? Então, de onde vem essa ideia do Rei do Norte lutando contra a Terra Gloriosa? And what we see in World War II E o que nós vemos na Segunda is Guerra that Mundial Germany has two oppositions, é que a Alemanha tem duas oposições, the Eastern Front and the Western Front. a frente ocidental e a frente So oriental. as you can see in this third line, E como podem ver nessa terceira linha, Germany rises up, a Alemanha se levanta then it's going to go to war,
Logo ela vai entrar and it's going to em fight guerra, against these nations that come into an alliance. lutando contra essas nações que entram em aliança, Once Poland is invaded, uma vez que and Polônia that é begins this invadida. war, say, on the Western Front. Isso dá início a essa guerra na frente It ocidental. was literally west of Germany. Isso era literalmente na frente But then ocidental da Germany Alemanha. has to fight against another opposition Mas logo a Alemanha tem que lutar contra uma outra on its oposição eastern borders. nas suas fronteiras fighting against Russia. orientais, lutando contra a The king of the Rússia, south in that history. o rei do sul naquela história. So we skip through some history Então pulamos partes da história and we get to the waymark that we want to investigate. e a gente chega ao marco que nos interessa, 1945. queremos investigar. 1945. I want to pause there Quero fazer uma pausa aqui to remind us of a principle para nos lembrar de um princípio that becomes important in how we understand prophecy. que se torna importante ao entendermos And it's this idea profecia. of alpha and omega histories, E é este o where a princípio work de alfa is e tried to get histórias alfa e accomplished in an alpha ômega, history, onde trabalho está sendo but fails. feito na So an história omega alfa, history porém becomes falha, necessary e com isso se faz necessário uma to história succeed ômega that work. para dar continuação So a when you essa look at obra. these 4 lines, Então quando nós olhamos para essas 4 the linhas, lines that are highlighted in yellow essas linhas ressaltadas are em your alpha amarelo, histories, são as suas histórias which are alfa, histories of failure, que são histórias and the ones that are de not falha. highlighted are your histories of success. e aquelas não ressaltadas são histórias de sucesso. So let's explore 1945 with that in mind. Então vamos explorar 1945 com isso em That this is mente. a history of failure for the king of the north, Que isso é uma história de falha para o rei do norte. specifically in these battles that lead up to Especialmente 1945. nessas batalhas que nos levam a 1945. So what happens in 1945 O que acontece em 1945 is that the king of the south, é Russia, que o rei do sul, Rússia, is going to join the allies vai se juntar aos on the Western aliados Front, na frente and the ocidental. key nation that's the face of these allies E a nação-chave que is the USA. representa essas nações aliadas The são os glorious Estados land. Unidos da América, a Terra Gloriosa. But what happens then Mas o que is acontece em that seguida Germany is defeated by this alliance. é que a Alemanha é vencida por essa aliança. These resistors against the king of the north. Esses que resistem But what ao do rei we do need to norte. do with a history of failure Mas o que nós precisamos fazer com when a we come to a história de history of falha success? quando a gente chega a uma história de sucesso? Say? You have to flip it. Você precisa Because remember, the king of the inverter. north, Lembre has que failed. o rei do norte so when you're making falhou. application in our history, Então, quando você faz aplicação para a nossa the king of the história, north succeeds. o rei do norte é bem In sucedido. 1945, Em 1945, Russia joins these allies, Rússia se junta which lines up with Panium, a essa and then the next waymark, aliança. 1989, E no próximo marco, which would line up with the Sunday Law, 1989, que se alinha com o the decreto king of the dominical, south, Russia, o rei do sul, Rússia, eventually does lose. acaba So the battles that you switch are perdendo. all those pre the Sunday Law. Então, tudo isso I know it's a bit confusing, acontece antes do decreto so I want to dominical. ensure that we're on the same page. Eu sei que é confuso, mas é apenas. So does isso anyone digo have any para a gente questions estar up na till mesma now? página. Então, Does anyone alguém have a tem question up perguntas till now? até aqui, Before we continue. antes da gente Okay, continuar. no. Okay, no questions yet. Sem So, perguntas por enquanto. We take that history, Então pegamos essa and now we're história going to go back to our boardwork. e vamos agora voltar ao nosso quadro.
Okay? Which bit specifically? So I'm going to summarize briefly. Vou resumir brevemente. We have these 4 lines Temos essas 4 that have linhas opened up que abriram in relationship to the king of the north versus the king of the south. em relação That's sobre a the relação primary rei do story norte e that do these sul. lines are telling us. Essa é a história primária que essas What linhas we nos want to contam. O investigate que nós queremos investigar is the relationship between Panium and the Sunday law. é a relação entre Panion e So o in decreto each of umbilical. these histories, Então, em cada uma dessas we go to histórias, the waymark that lines up with Panium vamos ao marco que se alinha com because Panion, they've been hooked together by this altercation between the king of the north and the king of the south. porque foram juntadas através desse conflito entre rei do norte e rei do sul. World War II Segunda Guerra Mundial is one of those histories é uma dessas histórias where we get more information that none of the other lines give us. onde obtemos mais informação que nenhuma das All outras we've linhas understood nos dá. Tudo o que Is the king of the Nós, north versus the king of the entendemos south. é rei do But norte now e we rei do want to sul. understand the king of the north versus the glorious land. Mas agora queremos entender rei do norte contra a And we terra can't just gloriosa. create that out of thin air. Isso não podemos criar apenas do vácuo. So we have to get a history that demonstrates that. Então precisamos de uma And it's história World que War II. demonstra isso. E essa é a história da That's going Segunda to Guerra join Mundial, on to all these other stories of the king of the north and the king of the south. que vai se juntar a todas essas An outras important histórias entre o rei do detail norte e do about sul. doing this E detalhe is importante understanding how alpha and omega histories work. é que precisamos entender como funcionam Histories of histórias failure and alfa histories e of ômega. success. Histórias de falha e histórias You can de still learn sucesso. something from those histories of failure. Você pode aprender algo dessas histórias de But to falha, learn something, mas para aprender algo, you have to change the victors você precisa if you want to inverter. make correct application in a history of vencedores. success. Se você quiser fazer a aplicação correta So numa here história de in sucesso. 1945, Então aqui em 1945 it looks like the king of the south parece que o rei do and the sul glorious land are e defeating a Terra Germany, Gloriosa the king of the estão north. vencendo contra But when we a come to Alemanha, our rei do history, norte. Mas quando chegamos à A nossa history of história, success, uma história flip de it. sucesso, so the king of the podemos- north temos que inverter is defeating both Então, of these entities. isso. O rei do norte está vencendo contra And that ambas essas entidades. should point to what's coming next. Então isso deveria apontar para aquilo que vem em seguida. In the history of World War II, that would be 1989. Na história da Segunda Guerra And Mundial, for us, the Sunday law. isso seria 1989 e para nós So o coming decreto back dominical. to our story about Então, present day, Voltando para a nossa história do presente. we look at this year of Panium Nós olhamos para esse ano de and we Panion ask ourselves the question, e nós perguntamos a seguinte pergunta. sorry. The king of the north O rei do norte coming against the glorious land. vai contra a Terra Gloriosa. What does that look like? Como isso se parece? And for 3 days, E durante I've 3 tried dias to emphasize eu tentei the enfatizar fact that this is an ideological warfare. que isto é uma guerra So when we ideológica. start looking at January 6, Então, quando nós olhamos para 6 de janeiro 2021, de and we see 2021 riots, e nós vemos motins, we need to be sure of what we're looking o- for. manifestações Is the story violentas, não? A gente precisa ter a certeza a de physical que nós takeover estamos procurando. A história, será que ela é sobre that would uma, mark the victory of the king of the north? uma Or is there conquista something that's física happening que marcaria a vitória do rei do that's norte? ideological? Será que
algo That would acontece, mark algo que é ideológico. what we would call a deadly Algo wound que- against the glorious land. Marcaria o que nós chamaríamos de ferida mortal contra So when we a terra investigate the gloriosa. rise of this entity with an ideology, Então, quando nós investigamos o surgimento dessa entidade com ideologia, how we start defining warfare a maneira como nós definimos o is going to determine modo de what we guerra expect here at the Sunday Law vai determinar o que nós devemos esperar no as the decreto agitation. dominical como agitação. And hopefully E eu espero later que in the day mais tarde, hoje, we'll learn something new. podemos aprender algo novo. We all appreciate that Nós what apreciamos, was just demonstrated que is not straightforward. nós entendemos que aquilo que foi apresentado não é tão But neither is direto e it fácil, complicated mas tampouco é complicado and it's not new. e tampouco é novo. But it answers the question Mas isso responde à how you pergunta take 21 como você pode pegar that's 2021, Panium que é and Panion, that you can show that there's a E- parallel history, que você pode mostrar que há uma that you história can see paralela, that the King of the North is coming against the glorious land. onde você vê que o Rei do Norte vem contra a Terra Gloriosa. Let me get back to that previous picture. Something was mentioned yesterday Ontem, algo foi mencionado about internal death, sobre morte interna, Valny, Navalny, and the failure of the King of the South. e a falha do Rei do Sul. So some people Algumas didn't pessoas understand não entenderam the explanation of that. a explicação para aquilo. I'm not suggesting this is any better, Não sugiro but if que you've isso understood what seja Curtis melhor, said, mas se você entendeu o que Curtis disse, Russia Rússia and the West, e o Ocidente, when they were not in unity with one another, quando não estavam em união entre it's si, likely that Germany could have won. era provável que So a when they Alemanha Form an pudesse ter alliance ganhado. Então, quando formaram uma aliança, that dooms Germany to failure. isso sela a So derrota if da we can Alemanha. see that alliance causes the failure of the King of the North, Então, nós vemos que a aliança acaba marcando a derrota do So, Rei do Norte. Russia Então, Rússia, needs to, or it's the Soviet Union then, a but União Russia needs to Soviética, look like the West. They need to come into to be one. a Rússia precisa se parecer como o Ocidente, precisa se tornar um. You all know the Second World War well enough to understand that as a concept. Vocês entendem a Segunda Guerra Mundial o suficiente para entender isso como um conceito. So, if you think about internal death Então, or se você what pensa Navalny sobre morte wanted to do interna e aquilo que Navalny queria fazer, into our history, nossa história, that change had happened in Russia, se essa mudança tivesse acontecido na Rússia, they would have joined what I'm just going to call the West. eles teriam se juntado àquilo que eu vou chamar simplesmente And de if Ocidente. that had happened, E se isso tivesse even acontecido, if you can't conceptualize it literally, how it would happen, mesmo se você não consiga conceitualizar literalmente como isso teria acontecido, you know, you can see prophetically você sabe, você pode ver the joining profeticamente of the West que a and união entre o South Ocidente e o Sul ensures the defeat of the King of the North. assegura a derrota do Rei You do can all Norte. see that. Podemos So ver if that had isso. happened
in our history, Então, se isso tivesse acontecido em nossa all história, you need to envisage tudo que você precisa is visar Russia é Rússia turning into a Western country se tornando um país with ocidental, Western values. com valores ocidentais. And even if you don't understand the fulfillment of what that would look like, E mesmo se você não entenda como o cumprimento disso se you can all see pareceria, prophetically that você it pode works. ver profeticamente que isso funciona. And it's I don't think we're suggesting that Navalny was the person to do all of that work. Eu não acho que a gente tenha sugerido que Navalny era a pessoa que teria feito todo esse Rather, he trabalho, becomes a symbol of that necessary work. mas mais que ele se tornou símbolo dessa obra Because necessária. that failed, Mas já que isso falha, ou Then- falhou, it's the opposite of what happened in World War II. que é o oposto do que acontece na Segunda Guerra And Mundial, now the South and the West aren't going to join together, e agora o Sul e o Ocidente não se juntam, and therefore the King of the North will win now. e por isso é que o Rei do Norte ganha So essa this vez. is that concept of internal death or the death of Então- Navalny. Esse é o conceito da morte interna e a morte de Navalny. So I hope that may help Espero que isso ajude, based upon what we just learnt this morning. baseado no que aprendemos essa manhã. Another point I want us to bear in mind, Outro ponto que eu quero que vocês tenham em mente, which is going to be developed this evening, que será desenvolvido hoje à noite, is that we keep on focusing on the concept of ideology. é que nós continuamos nos focando no conceito da ideologia. This is just me. I want us to think when we Isso. say ideology, Isso apenas eu que digo. Eu quero que vocês pensem, Is quando thoughts. falamos ideologia, que ideologia são pensamentos, not actions. não ações. That's what we want you to understand. É isso que eu quero que vocês entendam. If you just hold that in your thoughts, Se vocês this distinction mantêm isso em between mente, thoughts and actions will essa be explained. distinção entre pensamentos e ações. So this is not an attempt of an answer. Isso não é para tentar dar uma I just resposta, want to point out mas eu quero that in our apontar, movement, ressaltar que em nosso movimento there has been this discussion about the role of Biden tem havido essa discussão sobre o papel fighting de against Biden Putin lutando contra Putin over Ukraine. acerca And da it looks Ucrânia. seductively like the King of the North and the King of the South warring over the proxies. Isso se parece sedutoramente como o Rei do Norte e Rei do Sul lutando acerca dos Some people países have used that idea por procuração. Algumas pessoas usaram to essa ideia question. para questionar. I don't want to frame it in a combative way. Não quero formular isso de uma maneira Maybe I do. Because they use that as agressiva, evidence não? to Ou suggest talvez sim. what we're teaching is wrong. É que essas pessoas usam essa ideia como argumento para So, dizer que just- nós ensinamos This is not an answer, but errado. just so that you're aware, Isso não é resposta, mas apenas para que vocês saibam, Ukraine war is action, not thoughts. a guerra da Ucrânia é ação e não pensamentos. And what you've heard from us this week E o que você ouviu da nossa parte essa semana, is that this is a warfare between Trump and Putin. que esta é uma And Putin's guerra entre action Trump e Putin. E as ações de in supporting Putin Trump ao apoiar Caused- Trump Russia's demise. causou o declínio da Rússia. I mentioned yesterday, I think, Ontem eu mencionei in the Rise and Acho. Fall of Nations,
Na ascensão e declínio das nações, that human beings, societies, que seres humanos, sociedades, they want to improve. They want a Que- better lifestyle querem melhorar, querem esse estilo de vida at a melhor, personal level. no nível And the pessoal. only way you're going to do that E a única maneira como is você by vai following fazer the golden isso rule, é seguir a or at the political regra level de to ouro, gravitate to democracy. ou em nível político, seria tender à So democracia. this struggle between democracy and other forms of government Então, esse desafio, essa batalha is entre a democracia e human outras formas inevitability de governo é algo outside inevitável no of nível humano. Satan and God. Isso Humans will do that. They will come fora together do escopo de and Satanás e over Deus. time Seres humanos se juntam e ao they longo will do come to tempo realization vão of a better perceber, form of government. vão chegar à And conclusão every de time uma that fails, forma de governo melhor. E you will toda vez always que get a isso falha, revolution. e toda vez que isso acontece, que falha, há So- uma revolução. Think in your minds, Então, I shouldn't say that, pensem, this war between Biden essa guerra entre and Biden Putin, e I'm going to Putin, suggest, eu vou sugerir, coincidentally happens acontece de maneira at the same time there's como another war going on coincidência, between Trump and Putin. porque ao mesmo tempo há uma outra guerra acontecendo you have entre to ask Trump e yourselves- Putin. E você precisa se perguntar Which is the correct track or path? qual o Because caminho the correto. thought or the Porque ideology, o pensamento ou a the ideologia, ideological war, a guerra looks ideológica, very similar to this actionable war or this physical war that's going on. é muito parecida com essa guerra física, né, que acontece And does the fact na that the prática. Democrat administration go to war against Russia E será que o fato que o governo democrata vai entrar is em guerra that contra a actually Rússia, evidence or será proof que isto é evidência, prova, that Biden, que Biden, in some shape or form, de is alguma maneira, é the seventh kingdom? o sétimo reino? Because that's what's at issue. Porque é isso que está em questão. We don't have time to develop that, otherwise we won't give you an opportunity to ask questions. Não temos tempo para desenvolver isso, porque senão não teremos tempo para vocês fazerem perguntas. So, 2 points in summary. Então, dois try to pontos para give a resumir. A further explanation Eu tentei of dar uma the explicação failure of Russia, adicional sobre a falha da Rússia, a queda da Rússia, which is symbolized. que é simbolizada, It's not is, it's symbolized não é que ela é, mas by é the death of simbolizada Navalny pela morte de and Navalny. Biden E Biden and the Democrats e os democratas, in going to war against Russia ao entrarem em guerra is contra a not Rússia, proof não that são we've misunderstood the prova relationship between the sixth and seventh kingdoms. que a gente entendeu mal, que a gente tenha entendido mal a relação entre o sexto Just e o calling sétimo reinos. What the Ukraine war is Ver o que a guerra a da battle Ucrânia between the é, king of the north and the king of the south uma batalha entre rei do norte e rei do sul, does not answer the question. não responde à pergunta. The answer is a bit more A complicated resposta than that. é mais complicada que isso. So, it's over to you now. Opportunity to ask questions. Então, agora If vocês it's a têm general question, oportunidade that's para fine. fazerem suas perguntas. Se for uma it's specific to a pergunta person, geral, State that. tudo bem. Se for para uma pessoa específica, por favor, avisem. Off the list of. Because yesterday
Only the questions that we've spoken in class. Somente perguntas que se referem a que foi falado aqui nas apresentações. Put your hands up high. Levantem suas mãos bem alto. Mike's over there. Who is the king of the north and the glorious land in 2021? Quem é rei do norte e a terra gloriosa em What's the question? 2021? Who is the king of the north and Quem the é rei do glorious norte e a land terra gloriosa in 2021? em 2021? King of the north fights against the glorious land. Rei do norte luta contra a terra Will you gloriosa. answer it simply? Come here. We'll just give the answer without any A gente vai explanation. responder sem dar explicação. Donald Trump. Donald Trump In the glorious land? e a terra gloriosa. Who King. is the king of? Oh, and the glorious Yeah. land. Quem? Rei do The norte e sixth terra kingdom. It's the gloriosa. USA. Estados Unidos da América. O sexto reino. Donald Trump is the king of the north. Rei do United norte States is é the Donald glorious land. Trump e Estados Unidos da América são a terra gloriosa. Pass the mic over. Pode passar o microfone. Ask What a i- question. What is the application for the beast and the woman Qual a in this aplicação para dispensation? besta e mulher para esta dispensação? I'm going to try to answer that this afternoon. A gente vai tentar responder hoje à tarde. There was a hand over there first. Uma mão aqui primeiro. Okay, my question has to do with Navalny and Just Putin. ask your question, please. Minha pergunta tem a ver com Navalny. Apenas faça a sua pergunta, por favor. Putin, we have identified Putin Putin as restraining the king of the north before. Nós identificamos Putin como restringindo I want to understand Oh. how, rei do norte. okay, comparing Quero entender, Navalny and Putin, because we identified that Navalny comparar Putin e Navalny. would have aligned with the West. Nós entendemos que Navalny teria se alinhado com We have o identified that Ocidente. Navalny would have aligned with the West Navalny teria se alinhado com o Ocidente and therefore stood against the king of the north. e por isso que ele estava em contra do rei do norte. So Putin was not aligned with the West. What's Então, your Putin question? não estava alinhado com o Ocidente. Qual é a sua pergunta? Everything that you've stated is a repeat of what we've said. Tudo que você disse até agora é uma repetição do que nós dissemos, But what's your question? mas qual a sua pergunta? How was Putin restraining the king of the north if he was not Como? aligned with the West? Putin estava restringindo o rei do norte se ele não estava alinhado com o Ocidente. I don't know if you understand my question. Não sei se entenderam. How was Putin Como Putin restraining the king of the north? estava restringindo o rei do norte If he was not aligned with the West, se because ele we have não never estava seen him alinhado aligned com o with the Ocidente, West. porque a gente nunca viu ele alinhado com o Ocidente. Are you familiar with the Munich Security Council? Você está familiarizada com o Conselho de Segurança de Munique? We'll assume not. No, I am. Vamos Oh. assumir que You are, não? okay. Sim, sim. So Putin has been ideologically Então, ideologicamente, Putin tem against the rise of sido contra a the United ascensão States dos Estados Unidos, taking the role of the world's contra os Estados Unidos assumindo o papel being the world's policeman de ser o polícia, né? and warned Do the rest mundo of the world E of what they were doing. avertiu
o restante do mundo sobre o que eles estavam fazendo. I'm not sure. Does somebody else want to have a? Mais alguém quer falar? Sorry, We'll talk about Syria. I'm brain dead. Okay. We're getting tired, sorry. Wanna know, comment? I guess the one thing that I can point out, Eu creio que uma coisa que eu posso if ressaltar, you remember when Bush invaded Iraq, Si se vous vous você souvenez, lembrar, lorsque quando Bush Bush a invadiu envahi l'Irak, Iraque, when this egregious action takes place, quando essa Egregious. egregious, ação bad action, il y a une mauvaise action qui se met revoltante en place là. acontece, what was Putin saying? o que Putin estava dizendo? What was his gripe? Quel était le point sur lequel il se O que ele estava What was his ideology at the time? dizendo? Qual era a ideologia dele From my naquele perspective, momento? Na minha He perspectiva, was fighting against this ideology ele estava lutando contra essa that's bad for the ideologia world. que é He was in ruim a para o mundo. he had a valid argument. Ele tinha um argumento válido. And then if you want to tell the story Agora, se você quiser contar of how he essa gets história brainwashed de como ele by Trump, then we acaba can tell that passando, story. tendo uma lavagem cerebral feita por Trump, também tem como você Can't answer. Mike, please. contar isso. You said it's not my question, it's just to because Não, I don't minha understand pergunta, exactly não. what you said. Eu não entendi bem o que você disse. What was just said O que foi dito was agora? that, well, just say Russia Vamos dizer, has a Rússia track record tem of- registro on the international stage no palco mundial, internacional, exerting its influence exercendo a sua to influência resist the United States. de resistir aos Estados Unidos. I understand this point. Donc, He ce said point-là, je le comprends. he said the king of the south was fighting against that ideology, Il a dit that Foi bad dito que ideology. o- So can you please Rei do Sul estava can you please lutando explain contra what is this essa bad ideologia ideology? In 1991, ruim. Explique qual é essa ideologia má ou ruim. Em 1989, in 1991, the USA 1991, perdão, double-crossed Russia os Estados Unidos and claimed to have a new world order. That's the bad ideology that Russia has been fighting against. eles clamaram dizendo assim que tinha uma nova ordem mundial e é So you contra mean isso que a Rússia tem unilateralism? lutado. Yes. Então você se refere ao unilateralismo? okay. Sim. Okay. So can I ask my question now or you Posso agora already- fazer minha So pergunta? that was your question. No, I Achei said que essa era it a was sua not pergunta. Ask your question, Ele please. disse Thank que you. não foi minha pergunta. Então, pode fazer a sua Merci. pergunta, por favor. So, what is the event that mark the Qual evento que marca deadly wound a and the ferida death of mortal the king of the south? e a morte do rei Externally or do Sul? internally, I don't know Externamente how you ou want to answer internamente? because I don't get it. Eu não entendo. Do jeito que for melhor. Eu não entendo. Elder Terry Ancião Terry and then again Elder Parminda e logo também spent Ancião Parminda ages passaram describing the death of Navalny eternidades descrevendo a morte As de a symbol. Navalny como símbolo, as being the death of the king of the south.
como sendo a morte do If you want rei a do date, Sul. Se você quiser Can uma Google it. data, você pode procurar no Google. Alors, agree. Elder Terry, Concordo. Ancião Terry Elder Parmenter spoke e about ancião the death Parminder of Navalny internally. falaram sobre a morte de Navalny internamente. On parlait de la mort de Navalny en interne. Okay, and I think she put it in 2024. I don't remember, February E eu acho 2024. que Et je crois qu'elle l'a mis en ela février localizou isso em 2024. fevereiro de 2024, Also externally on our line, mas Également, externamente em nossa linha, en externe sur notre ligne, we put the deadly wound Nós in 21, I posicionamos think, on a passe, ferida on mortal place em la blessure 2021, mortelle en acho, 2021, je and crois, the death in at e, Sandela. et la mort e a à la loi du morte no dimanche. So decreto can you dominical. remind me, because we Então, speak a poderia lot me about it, can you please remind me Donc, poderia est-ce que me tu peux, lembrar, s'il por te plaît, me favor, rappeler what is the event and the date we place Qual o on our line for these two evento events? quelle est Thank you. l'événement et la a date data qu'on place sur que la ligne marcamos de ces em deux nossa événements? linha. if I remember what Elder Terry's Obrigada. taught before, Se eu lembro bem o que Ancião Terry tem ensinado, is that everything that's happening at the Sunday law, é que tudo que acontece no decreto Is dominical internal. é there's interno. nothing external you see there. Não há nada externo que você She possa chose ver. the word external to describe what takes place at the worldwide Sunday law. Ela escolheu a palavra externa para descrever aquilo que acontece no decreto dominical mundial. My suspicion Eu suspeito, My suspicion is that it may not be as straightforward é as não saying é tão this direto e claro como dizer que is the isto opposite of this. é o oposto disso aqui. So when you say external, Então, quando você diz externo, I don't know what you have in your mind for external death. eu não sei o que você tem em mente para a morte externa, But I want to hand over to Elder Terry Mais tu peux mas passer la quero main à passar l'ancienne para a Terry, anciã if she Terry, has anything more to say. sauf si se elle a ela d'autres tem choses à algo ajouter. mais a dizer. No? Okay. Não. Alors, can I continue or not? Posso Because continuar ou não? I wanna. If it's on this point, we're not going to go any further, I don't think. Je pense pas Se que sur for ce sobre point, on esse ira ponto, beaucoup não plus vamos avançar mais, acho. Because And- I. Okay, now, At the back, is that Elder Marco? No fundo, ancião Marco, ancião If you've Marco. already asked a question, please let someone else choose. Have a go. To you, Parminder, Chief you recently made a Parminder. statement on the logic or the reasoning or Você the recentemente fez uma declaração sobre a lógica, o or the raciocínio, why of these 5 studies. o porquê destes 5 estudos. And I think you said E eu creio que It- você disse it's not so much about placing the Sunday law or something, não é tanto sobre posicionar ou marcar o but it's decreto about dominical, understanding the character of the King of the North. mas é mais sobre entender o caráter do Rei do Norte. Did I understand correctly? If not, can you affirm or change? Entendi corretamente? Se não, você pode confirmar ou You mentioned Me 5 corrigir. studies. Você mencionou 5 estudos. Is it the fact that we had 5 people doing this, or is your Você- question something different? Você diz 5 pessoas que fizeram ou algo diferente? As 5 pessoas. I'm not sure what you're referring to, Não tenho certeza a que você se refere. but the reason why I think we have now moved away from Mas a razão pela qual eu acho que nós nos afastamos having a de person who defines doctrine in our uma movement pessoa só que define doutrina em nosso movimento. I think this was one of the conclusions we came to in Canada, Eu acho que foi uma das conclusões a qual chegamos no Canadá. that I think God is trying to take this movement and refine it and purify it. Me parece que Deus quer levar esse movimento I said para yesterday, based upon a question that someone asked, refinar
e purificá-lo. Ontem eu disse em I don't resposta a uma believe there's a pergunta line of feita, the individual. eu não creio que há uma linha do It's a indivíduo, line of the institution, é uma linha da instituição, which means the institution needs to be perfected. que significa que a instituição precisa ser And one of the things aperfeiçoada. about perfecting an organization or an institution E uma das coisas com respeito a is aperfeiçoar defining uma how it does things, instituição, organização, é definir como not just the answers that coisas it são gets. feitas. E não And só a that's why resposta we've approached dada. perhaps the most important E talvez theological question in the movement in this way as E por opposed to isso how we did que- it in the past. nós resolvemos de lidar com essa pergunta, talvez a mais importante pergunta teológica desta Trying to put maneira, into e não como foi practice feito no passado. Tentando How this colocar em movement should prática run. Como esse movimento I'm not sure deveria if that's the question funcionar. that you've asked. Não sei se essa é a pergunta que você estava Excellent. fazendo. Sim, Put your hands up. excelente. Who's sitting down? Go ahead. I didn't say you. I can't see your face. Who it is? To Elder Terry, Ancian Terry, I wanted to find out, or maybe if you can explain se você poderia explicar queria the relevance of the All Souls Day, a relevância do dia de the finados, All Souls Day. dia de All Souls Day. finados. When you're talking about the fava beans, Quando você fala sobre os feijões fava, how it connects with the Sunday law. como isso está ligado ao decreto dominical? Point of the so when we consider Fabius, Quando nós consideramos Fábio, that name's origins as was origens because the deste nome clan were bean farmers. são que a It wasn't família because they were involved in elections or eram voting. agricultores de feijões. Não era They were porque bean estavam envolvidos farmers. em eleições. But it was no ordinary nada bean. disso. Eram agricultores e não era That qualquer bean feijão. is the most staple crop across the Mediterranean. Esse produto que estavam plantando era o mais So in the natural, it's a bean, acumulado no Mediterrâneo. E no natural é um feijão, but it was also used, as you all understand, for voting and ballots and lotteries. mas também foi usado para loterias, para votos, eleições. There were people that would not eat that bean, Havia pessoas que não comiam that esse feijão. their philosophy Porque a sua was filosofia oligarchy, era oligarquia. and out of principle, they wouldn't eat a fava bean E, por princípio, não because to them comiam it represented feijões democracy. fava, porque para eles era representante de So democracia. I guess the Representativo de spiritual democracia. application of fava beans Então, a aplicação espiritual de feijões has fava been known since antiquity. tem sido conhecida And desde there were a people that also would antiguidade. not eat that bean E também havia pessoas que não comiam esses because feijões. it represented to them the souls of dead people. Para eles, isso representava as almas So das the pessoas connection is mortas. when Então, we a think of the ligação- word suffrage, Então, quando nós olhamos para a palavra which sufrágio, is voting rights, que é direito ao voto, that word suffrage means intercession, in particular for dead people. que essa palavra também significa intercessão, em particular para I brought up All pessoas Souls Day mortas. just to make a point Eu falei do dia finados that para it fazer was ponto, at the earthquake, the Lisbon earthquake, que foi no terremoto de Lisboa,
was on All Saints' Day. Acontecer no dia de Todos os Santos. They were all in church praying for Estava the todo mundo saints. na igreja orando pelos That's why they didn't santos. see the tsunami and they all Por isso died não in viram the chegar collapse o of the tsunami churches. chegando e morreram nas igrejas que The very next day is All caíram. Souls' Day. E no dia seguinte é o dia de finados. Traditionally, that's when you plant your fava beans. E tradicionalmente seria o dia quando você planta as feijões I don't fava. know what it's like in the northern hemisphere, Não sei como é no hemisfério norte. but where I come from, Mas you plant onde your sweet eu- peas on St. Patrick's Day. De onde eu venho, você planta as ervilhas no dia de São Patrick. And you plant your tomatoes on Melbourne Cup Day. Você planta seus tomates no dia da Copa de So it was the Melbourne. tradition to plant your fava beans on All Souls' Day. Então havia essa tradição de você plantar seus feijões So fava there is a connection no dia de between the finados. bean and voting Então uma ligação entre o feijão e and voto suffrage. e sufrágio. Suffrage being the prayers for the dead. Sufrágio sendo a oração pelos falecidos. Has anybody got a question who has not asked any questions at this camp? Alguém tem uma pergunta que não fez nenhuma pergunta até então nessa reunião campal? Nice idea, Elder. Anyone put your hands up if you haven't asked a question? There's one here, and we'll do David in a moment. Justina. Where do we mark the Trump as the king of the north? Where does Trump become Onde the king of the marcamos north? Trump como rei do norte? Em que momento ele se torna rei do norte? They've answered that or they don't? What's the answer straight away? I'll just give the answer without explaining it. Eu vou dar a resposta sem explicação. 2016. 2016. Next question. Próxima pergunta. David, I think. Davi. You go faster you go, the more questions we'll get in. Put your hands up, please. J'ai une question pour Curtis. Eu tenho uma pergunta para C'est Curtis. concernant la ligne de 1945. Na linha de On sait que c'est une 1945, ligne d'échec. It's a line of failure. é uma linha de Alors, dans falha. cette ligne, je ne crois pas qu'il ait cité le pays glorieux. In this line, I don't think that's the glorious land, linha, land is eu- mentioned. Acho que Sachant ele que não l'Allemagne mencionou a citait Terra Gloriosa. le roi du Nord. Knowing that Germany was the king of the north. Sabendo que rei do On a la norte triple era a alliance de l'autre Alemanha. côté, So we have the threefold union Temos a União avec la France, Tríplice. la Pologne et l'Angleterre. França, with France, Polônia, UK, Poland. We understand the question now. Reino On a Unido. compris la question. So, Já entendemos a pergunta. I guess I'm gonna ask you a question. Eu acho que eu vou responder com uma You have the mic back, pergunta please. para você. In 1945, Em 1945, when the three allies, quando os três aliados, someone help me, Poland, Polônia, of course. When those three allies, França e Reino Unido, are struggling, quando esses três aliados estão who comes to save the day? estão The USA. em apuros, quem chega Who's the à sua USA in ajuda? that story? Os Estados Unidos da América. Quem é os Estados Unidos da América nessa história? Le pays glorieux. A Terra We're waiting to Gloriosa. answer. Oh, we did. Okay. Le pays glorieux. Alors donc, dans cette alliance, donc, c'est les USA seulement qui vont représenter donc le pays glorieux, mais pas les trois autres. hence, it's only the USA who represent the glorious land. Então, é só a Terra Gloriosa representada só pelos Estados Unidos. Pas les trois autres pays, Pologne, France et Lucas. E My perspective, no. ou será que através dos outros três países também? Na minha perspectiva, não.
The answer. I said the USA equals glorious land. Is that okay? Eu disse Estados Unidos igual Terra Gloriosa. Tudo bem? Oui, parce qu'en fait, moi je me disais que avec la Triple Alliance, en fait, est-ce que c'était cette Triple Alliance qui représentait le pays glorieux? Bon, on sait que les USA, oui, É sobre essa aliança tríplice representando a Terra Gloriosa. I guess I would personally Eu creio que eu, pessoalmente, need a model to demonstrate that. precisaria de um modelo para What I do know representar isso. O que eu sei is that in 1798, é que em 1798, the Sixth Kingdom rises up, o Sexto Reino se levanta, which the Time of the End magazine refers to as the glorious land. onde a revista Tempo do Fim se refere a isso como Not Terra Gloriosa. Poland, France, or the UK. E não Polônia, França, o Reino Unido. merci. Did that answer your question? Isso respondeu a sua pergunta? C'est bon? Tudo bem? Sim. So we've got a refinement of the question asked earlier. Queremos refinar, ou temos uma pergunta mais específica And it's que foi feita regarding mais cedo. Putin not being sobre- aligned to the West ideologically. É sobre Putin não estando alinhado Putin? ideologicamente com o Par rapport à Ocidente. Poutine, qui n'est pas allié à l'idéologie de l'Ouest. No, he's not aligned to the West ideologically. Putin não é alinhado ideologicamente com o Ocidente. So, did Navalny need to be ideologically aligned to the West in order to restrain the King of the North? Então, será que Navalny precisava ser alinhado ideologicamente com o Ocidente? So, if we Para- just replace Putin with Russia, Contra o Rei do Norte. Se a gente substituir Russia, Putin com Rússia, after over 1989, 1991, ao longo de 1989 was no a longer 1991, communist. já não era comunista. Communism was not the force that was pushing their political agenda. O comunismo já não era a força que impulsionava a sua agenda política. And Russia was aligned with the West E Rússia estava alinhado com o in the Ocidente, sense that it was a part of the United Nations, part of the no World Trade sentido Organization. de sendo parte das Nações Unidas, sendo parte das, It was trading with Europe. das Nações It was fully Unidas integrated no comércio, into what estava we would fazendo call the comércio, West. estava integrado inteiramente no que It nós wasn't until chamaríamos de 2021 Ocidente. E foi só em 2021 I'm going to Putin became Putin made his country if I say pariah or bad. onde Putin tornou o seu país So we're not seeing como communism versus maus. capitalism. Então nós estamos dizendo comunismo contra Russia o just capitalismo. became a flawed, corrupted capitalist society. Rússia apenas se tornou uma sociedade and capitalista played that game with all the other countries. cheia de defeitos, não? And so E Navalny, jogou esse jogo com esses outros países. Então Navalny, as a symbol, como símbolo what he represented daquilo que ele was representava, returning Russia out of that pariah state estava tirando a Rússia desse estado de where it could just be another país, functioning democracy corrupto, não? Para working voltar a with ser all the other nations. uma Does that help? democracia funcional para poder colaborar novamente com os outros países. Any other questions? Outras perguntas? Last one. The back, Brendan. Última. País pária. Is the ideology of the woman unilateralism?
Será que a ideologia da mulher é At a simple level, yes. multilateralismo? But Multilateralismo. it's No nível simples, sim, it could be Gadal mas pode ser também ruling the Gadal. world, Não, unilateralismo, perdão. Gadal, o reinar o mundo, not having equality, não ter igualdade, anything that you can think that's negative tudo que você possa But it imaginar como sendo can be negativo. summarized by unilateralism. Mas sim, podemos resumir isso como Ruling the world. unilateralismo, reinar o mundo. So we go back to the time period of Tower of Babel. Então a gente pode voltar para a época da Torre de You Babel. get a one world government, Uma vez que você tem um governo there's mundial nothing to restrain the trumping of rights. De um só mundo, não tem nada a ser restrito Is that why com respeito aos direitos. we É, had to por get isso- away within the movement? We had to get away from one person defines doctrine. É por isso que a gente teve que se afastar no movimento da ideia de uma só pessoa define doutrina. Because that's If I say yes, Se eu disser que then sim, that gives a bad representation of our past. isso dá uma ideia but the principle is ruim sobre o multilateralism, passado. Mas o princípio é multilateralismo. Yes. which is Sim. why there's 4 or 5 people up there. Is that correct? É por isso que agora tem 4, Yes. 5 pessoas na frente, certo? Sim. You did say the woman. I think is that what your question was? Você perguntou acerca da mulher, não é? Yes. Just want to remind us all, Só quero lembrar todo what mundo Brendan actually meant was o que the bad woman of Revelation 17. Brandon, na verdade, se refere aqui à mulher ruim It's not de a definite Apocalipse article when you 17. say the woman. Então, precisa aclarar quando você fala I a hope you all mulher. know why. E vocês sabem por quê? Because, Por quê, Brendan, Brandon? I'll hand that back how to many women are there? Quantas mulheres há? 2. Two. 2. So when he said the woman, Quando você diz a that's why I mulher, hesitated. é por isso que eu I Wasn't should the have- definition. demorei um pouco. You have to a say responder. which woman you're referring to. Você precisa dizer, depende da definição. Thank A you. mulher Alluding to que that. você se refere. In referring to the Ukraine war between Biden and Putin. Referência à Hopefully we're going to address guerra- that. guerra de this afternoon. Putin, de Biden e Putin. We've run out Espero of que a gente time. possa falar sobre isso hoje à Um, tarde. Acabou We're nosso already late tempo. for lunch, Já estamos atrasados para so nosso almoço. please don't come up now. Então, por favor, Sorry. não venham aqui à frente. We need to go straight to have lunch. Precisamos It- passar one- diretamente one para o second then. almoço. Would okay? You've got 10 minutes. 10 minutos vocês têm. We're gonna close with prayer. Vamos encerrar com And oração. Lunch will be around 25:30. E almoço será. Tá Let's horário. pray. Oremos. Holy God, we do thank you Santo Deus, te that agradecemos you can guide and direct this movement. que tu estás guiando e direcionando esse movimento. On behalf of the teachers here, Em nome das we pessoas que apologize to you. ensinaram aqui, te pedimos desculpas. To those listening, if we didn't answer their questions correctly, E para as pessoas que estão assistindo, se a gente não respondeu pray that you would corretamente, continue to guide and direct our voices pedimos que nos continues guiando, And our direcionando thoughts, nossas vozes e so that também we may represent you better. nossos pensamentos serve para your que a people gente better. possa te representar melhor, And to be a para better servir as pessoas melhor, organization, e para que sejamos uma so that organização this melhor, institution para que essa would represent instituição you. In Jesus' possa name, te amen. representar em nome de Jesus. Amém.